Primeiro diz teu nome. Meu nome é Fernanda Melchiona e Silva. Tu é vereadora de Porto Alegre, né? Estou vereadora de Porto Alegre, né? Porque eu sou bancária de profissão, bibliotecária de formação e política não é carreira, né? Assim, a minha profissão é bancária. Eu estou vereadora de Porto Alegre. Assim, ó, eu faço parte do site Revista Internet. E uma das partes que eu tô fazendo lá é uma série de reportagens com entrevista com vereadores, que eu queria saber quais as propostas que tem com os ciclistas, quais os projetos de leis que foram aprovados ou reprovados que tu já teve ou tem, o que tu ainda tem aí para ser votado ainda por nós ciclistas. Bom, primeiro agradecer a revista e agradecer a entrevista, e dizer da importância dessa luta dos ciclistas na nossa cidade, né? Então eu tenho apoiado ativamente tanto as mobilizações como a concretização das políticas públicas que de fato desenvolvam outra lógica de cidade. Hoje nós temos uma lógica de cidade montada para o automóvel, para o uso do transporte individual como lógica de transporte. Isso a gente vê, né, nas políticas da prefeitura, inclusive do governo federal, de estar sempre incentivando a compra e o uso do carro, um sucateamento do transporte coletivo, né? O ônibus em Porto Alegre está caríssimo, R$ 2,85, demora, superlotado, sempre aumenta acima da inflação, então a gente lutou muito contra o aumento das passagens do transporte coletivo e temos vários projetos na valorização do transporte público, que é parte de uma outra lógica de cidade, né? Seja um tempo máximo de espera na fila do ônibus, seja a ação popular que nós temos contra a prefeitura, porque há 22 anos não tem licitação nos ônibus da cidade de Porto Alegre, né? E são coisas que afetam cotidianamente a população, que paga muito caro, por um lado, por um transporte de qualidade duvidosa, e por outro segue estimulando o uso do carro, né? Então isso para nós é uma bandeira muito importante. Tem a ver também com o que nós falávamos do projeto do aumento da velocidade de 60 para 70 quilômetros em algumas avenidas, que é um projeto absurdo, porque tenta, entre aspas, o argumento de dar fluidez ao trânsito, e isso na verdade é justamente o contrário, né? Seguir estimulando a lógica do transporte individual do carro só vai afogar ainda mais o trânsito da nossa cidade, né? Por um lado, porque para diminuir o tráfego, tem que valorizar o transporte coletivo, ciclovias e ciclofaixas, tem que lutar para que de fato o metrô saia do papel, e isso sim seria uma melhoria substantiva, tanto no trânsito como na qualidade de vida dos porto-alegrenses. Esse projeto que aumenta para 70 km por hora, eu acho que é temerário, tanto no sentido da segurança, a gente sabe que muitos dos acidentes de trânsito têm a ver com uma velocidade alta, né, quanto pela questão do estímulo e do incentivo ao uso do carro, que vai trazer mais prejuízos para a cidade, mais tráfego, mais trânsito, mais problema. Segundo, sobre a questão da luta por uma cidade que inclua, né, que andar de bicicleta não seja um ato de heroísmo, de resistência, porque a gente vê primeiro a falta de educação para o trânsito em relação aos ciclistas. Muito do que a gente vê na rua enfim, que precisa ser ampliada essa questão da educação para o trânsito, né? Porque a bicicleta também é meio de transporte, tem que ser respeitada como tal. Segundo, a própria execução do plano diretor cicloviário, foi votado em 2009, nós votamos evidentemente a favor, defendemos o plano aqui na Câmara Municipal, que foi fruto da luta dos ciclistas na cidade, uma luta que durou décadas, e culminou na aprovação do plano em 2009. O plano prevê 495 quilômetros, né, de ciclovias, ciclofaixas e um modelo de transporte cicloviário integrado com a cidade. Bom, não preciso dizer que anda devagar e lentamente, se é que a gente pode dizer que anda, porque é lamentável a falta de política para a execução do plano diretor cicloviário, inclusive a execução dos 20% de tudo que foi arrecadado de multa, desde 2009 até agora, deveria ter sido investido nas ciclovias e em projetos de educação para o trânsito. Para vocês terem uma ideia, em 2011 foram 29 milhões de reais em multas de trânsito, que seriam 6 milhões para financiar ciclovias e programas de educação para o trânsito.
que não foram, né, respeitados, que não foram executados. A prefeitura responde um processo no Ministério Público o Ministério Público oficiou a prefeitura para que esses valores sejam cumpridos, e nós estamos acompanhando, né, e lutando para que esses valores sejam cumpridos e para que a prefeitura assuma a sua responsabilidade, assim como lutando por uma outra lógica de cidade, de projetos nossos, né, a pedido de vários ciclistas do movimento, de vários cicloativistas. Nós apresentamos um projeto que transforma o dia 25 de fevereiro como Dia Municipal do Ciclista e do incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Por que dia 25 de fevereiro? Porque dia 25 de fevereiro de 2011 foi quando Porto Alegre viu uma cena de barbárie, que foi um motorista, Ricardo Neis, que nós lutamos e esperamos que vá ao júri popular responder por tentativa de homicídio. Ele acelerou deliberadamente sobre ciclistas do Massa Crítica, que estavam fazendo o seu pedalaço coletivo naquela ocasião, 25 de fevereiro. Isso foi uma cena trágica, que de fato tem que ser lembrado no calendário oficial de Porto Alegre, para que nunca mais se repita, para que entre como parte da luta por políticas públicas nesse sentido. Então, o movimento fez, agora em 2012, o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta, que foi muito legal, pegou justamente esse período, né, de 23 a 26 de fevereiro, para marcar também essa data como uma data de luta, de mobilização do movimento construído democraticamente, e nós fizemos esse projeto que já foi aprovado pela Câmara por unanimidade. Portanto, de agora em diante, 25 de fevereiro é Dia Municipal do Ciclista e do incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Listas que a gente apresentou aqui na Câmara e estão tramitando, tá? Um é que permite lojas, estabelecimentos comerciais que possam colocar bicicletário em frente aos seus estabelecimentos. Por quê? Porque vários lugares gostariam de colocar e não conseguem essa liberação, em função da legislação. Então a gente permite, né, que desde que garantido o espaço para a circulação do pedestre, possa botar bicicletário na frente para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, por um lado, e dois, inclusive, a comercialização nesses estabelecimentos. Aí são vários tipos, lojas, bares, lanchonetes. Em frente a um hospital, por exemplo, num caso de emergência, se pode ter casos assim. Agora, na cidade inteira, por favor, senão Porto Alegre, daqui a pouco vai ser um grande estacionamento e os pedestres, ciclistas, enfim, a população de modo geral, não vai poder mais usufruir da cidade. Eu te dou um exemplo. Largo do Lênio Pérez. A prefeitura mandou um projeto de lei, que infelizmente teve só 2 votos contrários, incluindo o meu, evidente, que proíbe uma série de coisas no Largo do Lênio Pérez. Manifestações artísticas têm que ter autorização da prefeitura. Isso é um absurdo, porque existe uma Constituição Federal que garante a liberdade de expressão e de manifestação artística, cultural, popular, política. Bom, o projeto restringe as manifestações populares, culturais, artísticas no Largo do Lênio Pérez. Mas a gente passa no Largo do Lênio Pérez à tardinha e virou um grande estacionamento. Quer dizer, um lugar no coração da nossa cidade, que a população tem uma grande identificação, né, que agora está proibida de uma série de atividades culturais, mas para estacionar pode. Então, bom, nesse sentido, essas políticas só visam reforçar essa lógica da cidade do carro, né, da lógica da cidade do transporte individual, e não do coletivo, e não o do menos poluente, como a bicicleta, que além de ser saudável, que além de ser barato, que além de ser uma série de coisas né, interessantes do ponto de vista da mobilidade urbana, faz bem para a saúde. E mais faz bem para a saúde, faz bem para todos, né? O mais interessante é que a pessoa pega e fala, não gosto de andar de bicicleta, mas vai pra academia, tá lá na ergométrica, bonitinho, claro, porque também tem medo de andar na bicicleta em Porto Alegre, em que os carros buzinam, em que tem carro que vem por cima, e de que não existe uma cidade que permita que as pessoas usem a bicicleta como meio de transporte sistemático, né? Mesmo a ciclovia da Ipiranga, que é uma contrapartida. Que bom que vai ter contrapartida nesse caso. Mas, primeiro, a demora da construção da ciclovia. 2, não pode ser só as contrapartidas que garantam o plano diretor cicloviário, mas uma política pública da prefeitura. Né? 3,
vai pela Ipiranga, mas não liga as vias, fazendo de fato um sistema de ciclovias integrado que permita a utilização da bicicleta sistematicamente. É aí que vem o nosso terceiro projeto. Eu estive nas audiências públicas ouvindo o movimento, várias vezes teve audiência pública na Câmara, teve na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e uma das coisas que me pareceu muito importante que foram colocadas foi a questão da integração dos meios de transporte. Em alguns lugares do mundo, a bicicleta é integrada aos outros meios de transporte a partir de bicicletários estabelecidos em determinados pontos, como no metrô em Copenhague, que fica ali o bicicletário, enfim, e a pessoa vai do metrô, né, pedalando até o trabalho, volta pedalando, deixando o bicicletário, enfim, ou vice-versa. E 2, a questão dos racks nos ônibus, né, que permitiria a pessoa andar de bicicleta, pegar um ônibus e botar no rack da frente ou atrás do ônibus da bicicleta, e depois descer do ônibus e seguir pedalando. Então, nesse sentido, eu fiz um projeto também, né, obrigando essa questão dos racks nos ônibus da nossa cidade. E eu sei que para esses projetos serem aprovados, será necessário que haja mobilização, que haja pressão, que haja de fato uma luta para que Porto Alegre comece a incluir e se torne uma cidade voltada para as pessoas, né, que priorize a qualidade de vida das pessoas, da nossa população, porque não custa nada para os ônibus ter os racks no seu... Porque tu não acha que não poderia fazer uma coisa tipo... colocar um teste, tipo, pegar um ônibus só e colocar e ver quanto tempo demora de colocar a bike, tirar, fazer o teste, aí ver se é viável ou não e mostrar, ó, pelo menos um ônibus a gente mostrou que dá pra fazer. Não, eu acho que seria ótimo, uma boa sugestão, né, que nós temos que fazer para a prefeitura, porque a prefeitura que tem que fazer o teste com a Carris, talvez, começar com o ônibus da Carris para fazer o teste e depois obrigar todas essas empresas que atuam há 22 anos sem licitação, com tarifas altas em Porto Alegre, que não cumprem muitas vezes a tabela de horário. Nós temos muita reclamação. Eu fiscalizei muitas linhas de ônibus e o descumprimento da tabela de horário é grave na nossa cidade, mas tem que ter uma política pública para licitar, ou seja, fazer o processo de licitação para que houvesse mais transparência, mais economicidade, né, nessa questão da tarifa e da melhoria da qualidade dos serviços. E eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento da cidade que a gente quer, o ideal era que a Carris fosse a grande empresa, né, de ônibus da nossa cidade, né, a empresa de fato que fosse uma empresa pública que gerenciasse o transporte público. Porque apesar do público estar no nome, em última análise ser uma responsabilidade da prefeitura, o transporte, nós vemos que tem sido um negócio da China para interesses privados, de grandes empresários que se perpetuam à frente dessas empresas de transporte coletivo da nossa cidade, e quem tem pagado a conta é a população, né? Então, já temos aí o caso do Leonardo Mesquita aí, né? Que todo mundo viu o que aconteceu na última vez que ele tentou falar alguma coisa ali, né? Exatamente. E nós falamos sempre, né, Nayan? Eu e Pedro Ruas temos uma ação contra a prefeitura, tramitando na justiça, né? Entramos com uma ação popular em relação a essa questão da licitação. Nós fizemos uma série de mobilizações contra todos esses aumentos que ocorreram nos últimos anos e cobramos essa questão da prefeitura, porque é inaceitável que todos os prefeitos aceitem esse conluio, né? Porque isso aconteceu durante a prefeitura do Fogaça, agora com o Fortunati, mas nas prefeituras anteriores, inclusive as do PT, a tarifa sempre aumentou acima da inflação, em geral o dobro da inflação, né? E os prefeitos vão lá e sancionam o aumento e não consultam a população e aceitam a planilha do empresário e não houve a planilha do trabalhador, que tem a ver com o aumento do salário, com o aumento do custo de vida, com questões fundamentais, porque transporte é parte dos direitos da população, é o direito de ir e vir, que é atacado quando a tarifa está R$ 2,85. E eu queria parabenizar vocês pela luta e dizer que a gente está aqui à disposição, né? Porque a gente acredita que tem que ser porta-voz das lutas sociais, das demandas populares, da luta por uma cidade mais inclusive, uma cidade que valorize a população, que valorize os ciclistas, os pedestres, que valorize os movimentos sociais, que valorize a juventude, que valorize os trabalhadores e as trabalhadoras.